Bom dia, irmãos. Essa semana aconteceram algumas coisas comigo e eu não... No começo da semana, eu tive essa paralisia facial e fiquei assustado, achei que estava tendo um AVC. Fui para o hospital e, graças a Deus, foi só uma paralisia facial. Mas no começo da semana o Espírito falou no meu coração: o Cacá vai te chamar para pregar na igreja. E ele tem chamado algumas vezes, ele tem me chamado e eu tenho... E aí, negão? Esse final de semana, eu enrolo, você notou que eu enrolo? E aí eu não venho. enrolo e não venho. Outro dia, enrolo, não venho. Mas no começo da semana, Deus, uma pessoa, uma tia minha última tia que eu tenho, mora na Bahia, ela mandou uma palavra profética para mim. E nessa palavra profética, eu quero que o Cacá escute isso. Deus estava falando que Ele estava me levando para novos campos. Ele falou: eu estou te levando para novos campos, e esses campos estão verdes. Eu entendi na hora que Deus falou para mim. E eu não sabia que eu ia pregar hoje aqui. E eu falei: Senhor, eu estou preparado para o que o Senhor quiser que eu faça. Eu já falei para o pastor Cacá que eu não tenho a pretensão de ser o primeiro em nada. Eu só quero fazer parte da orquestra. Eu quero só fazer parte da orquestra. E eu sei que Deus me chamou, e Deus colocou o Cacá e o Murilo no meu caminho, e eu tenho louvado a Deus pelas pessoas que eles são, e o referencial de conduta que tem sido para a minha vida e para a minha família. Louvo a Deus por vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o reino, porque nós estamos estudando na nossa igreja lá, sobre como Deus estabelece o seu reino. E eu sei, esses dias nós estivemos aqui estudando Filipenses e nós vamos começar a falar sobre a obediência do Filho, que Deus, nós ministramos semana passada sobre isso, em Filipenses 2, do 5 ao 11, que é uma coisa difícil de entender. É muito difícil de entender o que Cristo e o que Deus faz aqui. Está escrito assim: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, e tornando-se na semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu confesso para você que quando eu leio isso aqui enche meu coração. Eu separei outro trecho também que mexeu muito comigo, lá em Hebreus 5, do 7 e 9, diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia o livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, eu quero que você preste atenção nisso, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Eu vou ler de novo. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu confesso que algumas coisas aqui, estamos estudando sobre isso, é difícil de entender.
E aí eu separei algumas coisas para estar ministrando aqui. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus e o Pai são um. Eles são um. E no começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por Ele. A glória que Deus tinha no princípio, até mesmo a glória inigualável, era a mesma glória que Jesus tinha. Jesus e Deus são um. Isso é muito sério. E entender o que a Bíblia está falando aqui em Filipenses, que ele se desfaz do que ele é, por essência, é muito difícil de compreender. E esses dias eu estava ministrando na igreja e eu falei sobre isso. Imagine, o rei da Inglaterra, ele resolve viver como plebeu. E eu quero que você pense. Sabe você que acorda de manhã e faz o seu cafezinho? O rei da Inglaterra acho que nunca fez o cafezinho, ou o chazinho. Porque, por essência, ele nasceu no meio daquele glamour todo. Eu quero que você pare um pouquinho para pensar, quem é Deus? Está muito além da nossa compreensão para entender o que ele fez, que foi deixar o que ele é. Ele por si é Deus, ele fala, as coisas acontecem. É natural para ele. E nós não conseguimos atinar. E quando eu estava pensando nisso, para estar falando e falando na igreja, nós entendemos que a primeira apresentação de Jesus em se humilhar, ele se humilha na sua divindade. Ele deixa de ser divino. Mas ele é divino. Não tem como tirar a divindade dele. E isso é muito sério, para entendermos como ele implanta o reino. E então humilhou-se na sua humanidade. Ele se humilha sendo humano. Ele se humilha como Deus, deixa de ser divino, e quando ele chega aqui, ele não se humilha só na divindade, ele se humilha como homem. E isso mexeu muito comigo. Quando Jesus vem a esse mundo, o Senhor tinha se esvaziado de tal maneira da glória e do poder e de status. Nós precisamos entender isso. O status de Deus, do que ele era, de forma que a divindade, que ninguém conseguiu perceber que ele era Deus, a não ser por revelação. Se você vê o caso de Simeão, o menino nascido, e Deus se revela para Simeão, e Simeão reconhece. Ele é o Filho de Deus. Mas sem revelação, nós olhávamos, íamos ver um Cacá da vida. Alguém comum. Um ser humano extremamente comum. E Deus estava no meio do ser humano. E o ser humano não atinou que ele estava ali. Sem essa revelação, essa divindade não era perceptível. A divindade então se humilha em sua humanidade. Quando veio a este mundo, o Senhor tinha se esvaziado. Ele se esvazia. E isso que é difícil de entender. O que é Deus se esvaziar? Para entendermos por que ele quer estabelecer o reino. E ele precisava fazer isso. E ele se esvazia. Revelação é Tito. Trataram-no como um homem comum neste mundo, um homem comum mesmo. Não é esse o filho do carpinteiro? Está dizendo, o que ele está dizendo aí? Ele é filho de José, de Maria, e seus irmãos, pessoas comuns, não conseguiam enxergar Jesus. E o que eu acho interessante, que Jesus, em todo momento, ele vem fazer uma coisa só. Em João 14, 28, ele diz que ele vem fazer a vontade do Pai.
E eu quero pegar esse ganchinho. Eu li algo essa semana e que nós tratamos lá. Que, portanto, a primeira harmonia da divindade, alegremente o Pai assume o lugar de cabeça. Existe um concílio divino entre eles. E o Pai assume o lugar de cabeça, de autoridade. Porque senão não podia ter reino. Não existe reino com duas cabeças. O reino tem que ter um rei. E quando eu li isso, o Espírito falou ao meu coração, às vezes nós não entendemos. Por que existe um caos? Existe um caos porque existem várias cabeças e não existe uma cabeça. E Deus começa mostrando o exemplo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém precisa liderar. E esse Pai resolve assumir o papel de cabeça. E o Filho reage com a obediência ao Pai. Mas quando ele existiu, sempre, Jesus sempre existiu, eles eram iguais. Mas em obediência, ele se submete ao Pai. Deus falou muito ao meu coração, que o pior problema da humanidade está aí, em obedecer. O Murilo, na oração aqui, o Murilo orou algo que encheu meu coração. O que a palavra de Deus não fizer, nada vai fazer. Deus reage por sua palavra. Existem leis que Deus criou que ninguém vai conseguir alterar. E se nós não respeitarmos a palavra, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Jesus reage. Alegremente o Pai assume o lugar de cabeça e o Filho reage com obediência. A Bíblia diz no livro de Filipenses, ele reage com obediência até a morte e morte de cruz. E eu li algo essa semana que encheu meu coração e nós ministramos lá, que essa obediência, para nós homens obedecer deveria ser algo simples. Mas não é, porque tudo de que precisamos é um pouquinho de humildade. Mas para Jesus não. Ele era Deus. Eu preciso reconhecer. Eu preciso de um pouquinho de humildade, Murilo, para reconhecer que alguém, que eu tenho que me submeter a alguém. Que eu preciso me submeter a um sistema, a uma autoridade. É só ser humilde. Mas para Jesus não, ele por essência, ele era igual. Você parou para pensar nisso? Como me submeter a alguém que é igual a mim? Deus é igual a Jesus. Isso é difícil. É difícil imaginar Deus, porque Ele está além da nossa compreensão. Mas Jesus, de livre e espontânea vontade, se submete por causa de um projeto de reino. Porque tudo que precisamos é um pouco de humildade. Para Cristo, entretanto, ser obediente não foi uma questão simples, não, irmãos. Para ele ser obediente não foi. Para nós é simples. Porque eu preciso, quando eu vou até um médico, eu preciso reconhecer que ele sabe mais do que eu. Então eu vou até lá e me submeto a ele. Quando eu vou até um advogado, eu me submeto. Quando eu vou até um polícia, eu me submeto. Porque ele está acima de mim. Mas quando estamos de igual para igual, é diferente. Eles estavam de igual para igual. E Jesus se submete. E isso é muito forte, aleluia. Obediência não foi uma questão simples para ele. Foi muito mais difícil para ele obedecer do que criar os céus e a terra. Por quê? Porque teve que se esvaziar. Eu tenho que deixar de ser. Aqui, ó. Eu preciso aceitar aqui. Eu preciso aceitar o pastor Cacá, para poder andar com ele.
porque ele é líder. E tem que ser aqui. Tem que ser uma questão de fé, de confiança, que ele vai me conduzir. Ele não quer o meu mal. O que está em autoridade não quer o meu mal. Ele quer o meu bem. Nós vamos chegar num objetivo comum. E Jesus fez isso. Ele se esvazia de toda a sua glória, poder e divindade e assume a forma de escravo. Sabe o que é isso? Escravo. Para poder obedecer. Portanto, a obediência foi iniciada por alguém. Tudo começa deles. A obediência não é iniciada pelo homem. A obediência é iniciada por Deus. No céu existiu um acordo, um concílio celestial. E um deles se falou: você está em posição, eu vou respeitar a sua autoridade. Então vai para salvar esse monte de pessoas que precisam de salvação. Inicia no céu. O Filho originalmente partilhou a mesma glória. Irmãos, a mesma glória. Jesus tinha a mesma glória do Pai. A mesma autoridade com o Pai. Mas quando veio ao mundo, de um lado, abandonou a autoridade. Ele abandona essa autoridade. E de outro, assumiu uma coisa que nós não gostamos. Ele abandona a autoridade e assume a obediência. Esses dias eu ministrei na igreja sobre a oração do Pai Nosso e eu falei que a pior coisa que existe é aquela parte da oração que diz: e não nos deixe cair em tentação. Porque a tentação de querer ser mais, a tentação de passar por cima, eu sei mais, eu estudei mais, eu conheço mais, eu toco mais, eu faço mais. E nós não somos nada. Eu quero só concluir isso aqui para algo que Deus me deu, que eu deixei separado aqui. De boa vontade, ele assume o lugar de escravo. E isso é muito bom, eu amo isso. Ele se humilhou ainda mais e foi obediente até a morte. Obediência dentro da divindade é a coisa mais admirável. Irmãos, é a coisa mais admirável. Obediência para Deus. É mais admirável do que cantar bonito. É mais admirável do que cantar bonito. É mais admirável, porque a gente acha que isso é louvor, cantar, falar bem, é louvor. Isso não é louvor. O verdadeiro louvor a Deus é quando alguém obedece a Ele. Quando alguém obedece a palavra de Deus. Quando eu saio dessa posição da tentação, porque isso aconteceu, por isso que Jesus é Senhor nos céus e na terra. Porque houve uma batalha no céu também. E estava vago lá, Satanás criou rebelião com seres criados. E o homem também se rebeliou. Jesus precisava vencer nas duas etapas, nos céus e na terra. Perdão, irmãos. Nos céus e na terra. E aí, ontem eu estava lendo algo sobre obediência. Preocupado, eu vou pregar lá na igreja do Cacá, e tenho ministrado, e isso tem ardido o meu coração. Um trecho no livro de Hebreus, que embora sendo filho, aprendeu obediência pelo que sofreu. O que Deus tinha que aprender, é isso que eu fiquei besta de quando ele aprendeu com aquilo que sofreu. O que Deus tinha que aprender? Porque quando a gente lê isso, parece que Deus precisava aprender alguma coisa. E tendo sido aperfeiçoado, tornou autor da salvação. Quando Jesus vem para cá, Jesus vem com poder. Jesus vem sem poder. Mas ele precisava aprender algo. O livro de 1 Tessalonicenses também mostra sobre a obediência. Ele se torna, em Hebreus, mostra que ele se tornou autor da vida eterna pelo que sofreu. Ele sofre. E em meio ao sofrimento, ele não renuncia.
Você sabia que Jesus, às vezes nós falamos algumas coisas, eu já falei isso enquanto jovem. Jesus venceu porque ele era Deus. Mas a Bíblia diz que ele deixou toda a sua glória. Sabe os problemas que você tem? Sabe os problemas de origem financeira que você tem? Jesus também teve. Sabe os problemas, jovem, moço, rapaz que está aqui, de origem sexual que você tem? A gente acha que Jesus não teve, né? Mas ele teve. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e não se achou falta nele. Ele foi tentado em tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo que você sofre, Jesus sofreu. Para nós entendermos o que é implantar o reino. Se Jesus viesse como Deus, aqui não seria referencial para mim. Nenhum tipo de referencial. Porque ele era Deus. Com o seu poder, ele pode vencer tentações sexuais. Ele pode vencer tentações de dinheiro. Eu lembro de uma situação que eu passei há muito tempo atrás. E essa situação foi assim. Acho que eu já falei para vocês que eu tinha uma banca de peixe em São Paulo. E um dia, eu estava vendendo peixe num lugar e alguém me chamou. E era um traficante. E eles iam fazer um assalto e eu trabalhei os últimos 3 anos na empresa de carro. Eu fui piloto de prova. E por algumas cargas d'água eu falei num bar que eu era piloto de prova. E eles iam assaltar um banco. E ele me chamou para assaltar o banco. E quando ele me chamou, me mostrou as armas e falou que ia assaltar o banco. Eu falei para ele, não. Eu sou cristão. Mas quando eu saí de casa, a minha filha me pediu bolacha e eu não tinha dinheiro para comprar bolacha. Antes disso acontecer. E a minha filha pediu bolacha, eu lembro, ela queria comer wafer. E quando esse rapaz me ofereceu para mim fazer o assalto, ele me dava 10 mil reais na época, para a gente ir e eu dar fuga para ele no assalto. E eu disse para ele, não, eu sou cristão. Ele olhou para mim e falou, e crente não precisa de dinheiro, não? Sabe por que você é crente e você não precisa de dinheiro? Eu fiquei, quando eu saí dali, eu saí chorando. Porque eu pensei na possibilidade de ir. A situação que eu estava vivendo. E eu estava lendo isso aqui, esse trecho, que Jesus aprende no sofrimento. Ele é fiel no sofrimento. Você é fiel no que é bom, irmão. Viver cheio de dinheiro. Ter uma mulherzinha bacana, cheirosinha, que não contende contra você. É fácil, irmão. Ter um casamento bacana, ter um emprego bacana, é fácil. Eu quero ver você ser fiel no sofrimento. E o louvor a Deus, o nosso louvor a Deus, ele é oferecido no sofrimento. Sabe, quando em meio à dificuldade, em meio aos intempéries da vida, em meio à boca torta, em meio à falta de dinheiro, em meio aos abusos do mundo, você continua obedecendo. O mundo está dizendo que não. A política está dizendo que não, mas eu não sou dirigido por Lula, por Bolsonaro. Eu não sou dirigido por Tupã, eu não sou dirigido, eu faço parte de um reino. E esse reino é dirigido pelo meu Senhor Jesus. E quando eu comecei a ler isso, e o último trecho aqui, que está no livro de Tessalonicenses. Tessalonicenses 1:8, segundo Tessalonicenses. Que Deus tomando vingança contra os que conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eu li isso aqui e eu gostaria de ler
Antes aqui para você ver, eu li isso em casa e isso encheu o meu coração. Que Deus só tem um caminho para a salvação, irmãos. Existe um caminho da salvação. Muitos acham que o caminho da salvação é o caminho do milagre, Deus curar alguém. Não é. Deus só tem um meio de salvar você. Convencendo você. Convencendo você a obedecer. Porque o segredo da felicidade está em obedecer. Se você não obedecer, quem sabe você tenha coisas, como eu poderia ter coisas. E hoje esse rapaz que me chamou para fazer um assalto, ele tomou um tiro na coluna, ele está tetraplégico. Porque ele foi fazer a boa. Vamos fazer a boa? Vamos fazer a boa de novo? Aí foi fazer a terceira boa, deram um tiro na coluna dele, ele está tetraplégico. E eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. O caminho que Deus, duro, não mudou muita coisa. Não mudou muita, só o Murilo que mudou. Só o Murilo. Ai, Deus, olha. Tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus. Olha o juízo de Deus como que vai ser. E com resultado serei tido por dignos do reino. Olha o que me torna digno do reino. Deus é justo. Ele dará paga à tribulação aos que vos atribulam. Deus vai dar paga para aqueles que te atribulam e você está na verdade. É Deus que dará paga. E a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando no céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tomará vingança. Jesus tomará vingança. Nós temos uma saída, o evangelho, irmãos. O evangelho. Se você não for convencido pelo evangelho, você não vai ser convencido por mais nada. Sabe você que está sofrendo aí, eu não sei o que você está sofrendo. Eu estou sofrendo com a boca torta aqui. Hoje de manhã eu me senti o Tião Macalé saindo de casa. Tchan, nojento! Horrível. Sabe você que está com um problema aí, quem sabe, um dia deixa eu vir aqui, nós oramos por uma irmã que estava com um problema sério, e eu tenho orado por ela todo dia, pastor. Sabe você que está com um problema sério aí? Difícil. Você acha que não tem saída? Está com a consciência tranquila com o problema? Deus não nos isenta de trevas, irmãos. Deus não é porque você recebeu Jesus, que você recebeu uma capa e uma espada, e alguém pode atirar em você que você não vai morrer. Não é isso. Você vai ter dificuldades. Vai ter momento de escuridão, e de vez em quando eu tenho um momento de escuridão. Eu não sei, e você, o pastor, todo mundo tem. Mas a minha consciência está tranquila. Porque ela está ferida pelo evangelho. Eu poderia pegar os 10 mil reais na época, e hoje está com a consciência terrível. Eu poderia ter traído a minha mulher, e está com a consciência terrível. Tá bem, consegui o meu objetivo humano. Mas que proveito há em ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Aonde está a sua segurança? No que você está se apegando? Última coisa que eu gostaria de falar para você, que eu li aqui, mexeu muito comigo. Como diferem alguns cristãos dos dias de hoje de outros? Quando o Senhor deixou a divindade para se tornar homem, verdadeiramente tornou-se homem. Então você não vai falar assim, não, ele era Deus, ele era homem, totalmente homem.
verdadeiramente tornou-se homem, sofredor. A Bíblia diz homem de dor, que sabe o que é padecer. Sabe o que é isso? Quando a Bíblia diz que Jesus era homem de dor, que sabe o que é padecer, experimentado. Jesus sabia o que era padecer. Ele pode se compadecer de você. Ele pode se compadecer. Cada sofrimento pelo qual passamos amadurece um fruto de obediência. Existem pessoas que estão passando por sofrimento e não amadurecem um fruto de obediência. Eu conheço pessoas que estão com a vida financeira quebrada e eles continuam na mesma direção, fazendo coisas erradas financeiramente. Sabe quando vai mudar? Nunca. Porque eu preciso mudar a mentalidade. Pessoas que estão com conflitos no casamento. Eu tive um conflito no casamento. E o pastor Cacá, oh, que bênção. Esse negão é uma bênção na minha vida. Entrou, eu tive que tomar uma posição. A minha esposa teve que tomar uma posição. Não continuar resistente. O problema é que o sofrimento pelo qual eu passo não amadurece um fruto de obediência. É assim. Você já notou que quando os casais estão brigando, um culpa o outro. E ninguém chama para si. Eu estou errado. Eu preciso mudar. As minhas finanças estão quebradas por quê? Porque eu estou gastando o que eu não posso, eu ganho 1.000, gasto 3.000. Poxa, tem uma equação errada aí. Tem alguma coisa errada. Eu preciso fechar a torneira, mas eu não quero. Porque eu sou orgulhoso. Eu preciso mostrar a todo mundo. Eu chego na igreja no domingo, olha os carros parados na borda da igreja. Eu preciso chegar com um carrão lá. Todo mundo com um carrão. Agora eu vou chegar com fusquinha. Eu quero ostentar. Deus está nos chamando para uma coisa, irmãos. Para obediência. E para me obedecer, eu vou ter que subjugar isso aqui. Por isso que Jesus começa o ministério dele falando: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque o maior inimigo meu não é o diabo. O maior inimigo meu, ele não é chifrudo. O maior inimigo meu sou eu. E eu dou os argumentos para o diabo trabalhar na minha vida. Fecha a torneira financeiramente. Fazendo o quê? Primeiro, está ansioso, irmão? Lança sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, aleluia. Ele tem cuidado da sua vida. Ele vai cuidar de você. Como diferem disso muitos cristãos que não conseguem aprender a obedecer, mesmo depois de muitos anos de sofrimento. Eu vi pessoas, é crônico. Você encontra o irmão, como é que está, irmão? Ah, irmão, está uma luta. 50 anos. Ah, está uma luta. Ah, meu filho, está uma luta. A mesma coisa. Mas você pergunta, e o conhecimento? Mas eu oro. Irmão, não adianta orar. Não é oração. É obedecer a palavra. Nós não somos santificados por orar muito. A Bíblia diz que nós somos santificados pela palavra. É a palavra que santifica. Satanás não tem medo de quem ora muito, irmãos. Ele não tem medo de quem ora muito. Eu tenho que orar, eu oro, porque isso me fortalece. Mas o diabo não tem medo de crente que ora muito. O diabo teme quem respeita a palavra de Deus. Se você não respeita a palavra de Deus, você pode orar. Ai, Jesus, muda a minha mulher. E eu orava. Ai, muda a minha mulher. Deus falou, não é só a mulher que tem que mudar. Quem tem que mudar é você. Tem alguma coisa errada em você. Por que você não muda? Você quer mudar o ambiente? Então mude. A começar em você. Nós estamos vivendo, muita gente vivendo isso. E aí eu vou para a igreja. Aí eu chego, eu quero algo rápido. Eu não quero pagar o preço, eu não quero aprender, eu não quero renunciar, eu não quero obedecer. Então aí eu vou num culto
que o pastor coloca a mão na minha cabeça, me dá um saquinho de sal grosso, ou me dá um pouquinho de óleo para me levar para casa e eu faço a minha macumbinha santa, porque eu acho que isso vai mudar a minha vida. Não é a macumbinha santa que vai mudar você, irmãos. Não é um pouquinho de sal, não é a rosa ungida, não é nada disso que vai mudar a tua vida. Só tem uma coisa que vai mudar a sua vida. E quando aquele homem que vai para o seio de Abraão, e o outro que vai para o Hades. E quando ele chega, já estou encerrando. E ele chega lá. E ele fala, pai Abraão, manda alguém ir lá falar com meus irmãos. Para eles não virem para esse lugar de tormento. Aí o pai Abraão diz para ele, lá está a lei e os profetas. Que eles a escutem. Deus só tem um meio de mudar a sua vida. Através da palavra dele. Gaste tempo com a palavra. Gaste tempo. Sature a tua mente com a... Irmãos, eu passei por uma prova e o pastor Cacá passou comigo. Que eu nunca achei que eu ia passar por aquilo, pastor. Uma prova terrível. Eu não posso falar para vocês. Terrível. Eu nunca achei que eu ia passar por uma prova daquela. Aí Deus coloca essa escuridão na minha vida, que é o pastor Cacá. O homem chegou na minha vida e me apaixonei por essa igreja e por ele. Teve um dia que o pastor Cacá falou para mim, negão, só um milagre. Lembra? Negão, é só um milagre, não tem jeito. Você crê em milagre? Nós estávamos ali atrás, ali, sentado ali. Naquele gabinete lindo que ele tinha ali no canto. Você crê em milagre? Eu falei, creio. E vamos embora, vamos embora. E vamos embora, irmãos. Quando nós estamos na palavra, Deus faz milagres. Literalmente eu vi um milagre. Mas o milagre, ele tem base. A palavra. Para onde você está indo? Aonde está o teu coração? Você tem obedecido a Deus nos momentos de dificuldade? Quem sabe a tua esposa não está nem olhando para você mais. E você está sendo grosseiro com ela. E vice-versa. Quem sabe a sua vida financeira? Quem sabe o teu histórico é um histórico de crente, de religioso. Você só é religioso só. Hoje Deus quer tirar essa pele de você e te levar a ser filho. Ele quer te levar para a mesa e mostrar que você tem direito de viver o melhor. Está em tempo ainda de salvar seu marido. Está em tempo ainda de salvar o seu filho. Está em tempo de salvar o seu irmão. Como? Esfregando o evangelho na cara deles? Não. Revelando as grandezas do reino de Deus para essas pessoas. Que em nome de Jesus, a palavra de Deus irrigue o teu coração. Ao ponto de você olhar como eu olhei. E a princípio eu não via saída. Mas eu comecei a ver saída. E Deus deu a saída. E a saída estava em obedecer. Se você obedecer, Deus vai realizar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas eu tenho que agradar o Senhor. E como eu agrado ao Senhor? Deus tem dois tipos de filho. Um filho que agrada a Ele. E um filho que faz tudo errado. Sabe qual é o que colhe mais? É o que agrada a Ele. Eu agrado a Deus quando eu obedeço a palavra dele. Deus abençoe você, em nome de Jesus.